Pessoal, bem-vindo a mais um episódio Varejo na Real. Eu e o Cauê aqui, estamos recebendo o Wilson Júnior. Ele vai contar um pouco da experiência profissional dele, mas é mais um expert em vendas e tem uma trajetória de vida muito legal. Então, Cauê, tudo bem? Beleza, bom, aqui nono episódio hoje, estamos celebrando o final da primeira temporada. Final da primeira temporada, a segunda temporada começa em outubro, onde a gente vai ter aí um monte de novidade, um monte de convidado bacana para você, vendedor aí, aprenderem cada vez mais do que as chaves do sucesso, né? Que nada é fácil e vocês devem estar vendo isso nos episódios anteriores. E hoje o Wilson vai com certeza provar isso pra gente, que toda a trajetória é feita de desafios, de vários obstáculos, e ele tem aí uma história muito bacana. Wilson, obrigado por estar aqui com a gente hoje, e vamos lá, começa a contar a sua história. Paulo, Cauê, obrigado pela oportunidade, me sinto honrado de fazer parte desse projeto incrível, porque na realidade todos nós somos vendedores e vencedores. Com certeza. Exato. Cada conquista, ela começa através de uma venda que a gente faz. Até na nossa vida amorosa e na vida profissional também. E eu começo aqui falando um pouco da minha trajetória, quando eu iniciei num restaurante do chefe Sérgio Arno, através de um pedido de um amigo dele, que é o meu pai, para dar uma oportunidade. Eu comecei lá trabalhando, cuidando do estoque, ajudando o pessoal a cuidar do estoque lá do dia a dia, principalmente estoque de vinhos. E aí meu pai falou, olha, estude quando você chegar um pouco antes, faz o seu trabalho, na hora do almoço estuda também. Ou seja, vá aprender sobre o produto, porque não vai, assim, se você não busca esse conhecimento, não adianta ficar esperando que o Sérgio Arno ia sentar com você e te ensinar, mais um né? universo que o De conhecimento restaurante, né? Nossa, tão vasto de vinho, né? Bacana. Bacana a recomendação do seu pai, porque vai muito em linha com todos os outros episódios dos entrevistados que a gente colocou aqui. Eles falavam a mesma coisa. Eu fui atrás de conhecimento. Exato. E aí surgiram algumas demandas na hora do almoço, e aí do estoquista eu já estava lá ajudando o time de garçons a vender os vinhos. E aí essa informação chegou para o meu pai acabou me indicando também numa outra empresa, na Vinícola Miolo. Na época ele tinha uma proximidade grande com o Fábio Miolo. E aí eu comecei a fazer um trabalho na Miolo com o meu conhecimento, mas eu vi que só o meu conhecimento não era o suficiente para poder... Lá você entrou de representante de vendas, comercial. Né? Tinham 13 na época, era Tinha isso? 13, 15, um número pequeno. E eu fiquei lá por um período e quando eu saí já eram mais de 150. E hoje a Miolo acho que é o maior grupo vinícola do Brasil. E Wilson, só para ajudar nosso espectador aqui, estamos falando dos anos 2000, começo dos anos 99. 99. 99. Legal. E aí, sabendo dessa dificuldade de atuar e performar bem, eu mesmo me cobrei e fui atrás de um curso de sommelier na época. Bacana. Então, eu fiz um curso na Associação Brasileira de Sommeliers, era na Avenida Faria Lima, antigamente. E isso financiado por você mesmo? Por mim mesmo. Do seu bolso? Por mim mesmo, fui atrás para poder conseguir chegar num patamar melhor de trabalho. E deu resultado. Porque você se relacionava com o sommelier dos restaurantes, exato, que iam comprar os vinhos da Miolo. E que entendiam. Exato. E eu precisava ter um bom conhecimento. Contornar as objeções, né? E a principal objeção qual era? Poxa, vinho nacional? Até hoje a gente torce, né, o nariz. Mas não, tinha que mostrar na parte técnica que o vinho nacional ele era muito bom, assim como os vinhos do exterior. Perfeito. Claro, bacana. E aí o resultado disso foi que eu me destaquei, ganhei diversos prêmios lá também na Miolo. Na área de vendas? Na área de vendas. Diversos prêmios. E saí de lá para um desafio no exterior, né? Eu fui morar na Itália e foi esse o motivo da minha saída. Senão, talvez estaria até hoje lá, porque era um trabalho que eu gostava muito de fazer. E nesse momento que você estava na Miolo, onde você foi se destacando, o que você acha que era a grande diferença sua daqueles que não estavam se destacando? Que você conseguia perceber? Você está falando, ok, do conhecimento, mas talvez não era só o conhecimento, né? E não. O que você acha que fez com que você se destacasse e não outros também se destacando? Eu sempre fui um cara que acreditei no caminho mais difícil. Então, enquanto todos os outros brigavam, a nossa área lá era vender para restaurantes.
todo mundo estava brigando para quê? Para vender em São Paulo, por exemplo, nos Jardins. Os principais restaurantes. No Itaim. Eu comecei na região central, que não tinha uma grande variedade, e a região central na época já estava em decadência, né, com os restaurantes, mas em um outro nicho também que não era trabalhado por ninguém, que era o segmento de hotelaria. Okay. Uau, e é grande o segmento. Hotelaria. Enorme. E aí eu consegui fazer alguns projetos bem legais e comecei a colocar o vinho como o vinho da casa, servido para os eventos, casamentos. Também era o vinho servido em taça, no bar do hotel. Então foi te dando volume. Foi. E aí fiz até promoção em época de Fórmula 1, de todos os hotéis de uma rede específica, oferecer um welcome drink para todas as pessoas que chegassem durante aquele período de Fórmula 1, e o vinho era o nosso, era um espumante maravilhoso. Então, assim, tudo isso foi ajudando. E aí, no final, essas áreas mais disputadas acabaram vindo para mim também. Ou seja, todo mundo, de certa maneira, a Miolo colocou todo mundo na mesma base. Sempre. Você foi se avançando por buscar conhecimento cada vez mais, e ao mesmo tempo você também, por criatividade e olhar um pouco o mercado, falar, opa, ninguém está atendendo aqui. Sim. Então eu tenho essa oportunidade. Ou seja, você abriu um mercado. O Oceano Azul, né? Você teve uma estratégia clara de Oceano Azul. Você não ficou sentado esperando o cara falar, não, agora você vai ali para a região sul, né? Agora você vai para o interior de São Paulo. Não, você viu uma oportunidade, falou, tá todo mundo concentrado aqui, por que eu preciso estar concentrado aqui também? Deixa eu buscar. Né? Que é fundamental, o vendedor tem que entender que nem sempre a coisa vai vir formatadinha. Você tem que ser criativo, você tem que ser curioso, você tem que entender do mercado para você abrir portas para algo que vai ser só para você naquele momento, até, obviamente, depois a empresa colocar mais gente atuando ali nesse mercado que você abriu. Parar e pensar na estratégia. Né? Você definiu uma estratégia e não teve nenhuma preguiça. Nenhuma. Você teve determinação total de ir. Cara dura. Até você disse, né, Wilson? Pelo caminho mais difícil. Então, ter a determinação de vou por esse caminho, talvez não seja o maior ticket, talvez seja o mais conveniente para ir. E não era. Com certeza não era. Mas no volume acabou. Mas no final do dia, exatamente. Porque você tinha uma estratégia clara. Isso te motivava, né? Muito, muito, muito. E a cada conquista eu ficava muito feliz. E cada destaque. Então foi uma grande fase, sabe? E foi a primeira grande experiência com vendas que eu tive. E ali você teve a oportunidade de liderar outros ou era individual? Não, ali era individual mesmo. Okay. Representante comercial carreira solo. Carreira solo. Carreira solo, Entendi. E aí que é um pouco mais difícil. Tinha eventos porque você assim, tem para que compartilhar um pouco do conhecimento, ou a coisa era mais, cada um faz o seu mesmo? Não, cada um faz o seu, aí tinha, eu não lembro se era quinzenal ou mensal, reunião com a equipe e tal, mas assim... Ninguém queria contar muito. Era cada um segura o seu, porque é representante e tal. E, enfim, era isso. Ou seja, não era o momento ainda que hoje tem-se muito. De compartilhar. Que é dividir as melhores práticas, né? Hoje era um momento ainda individualista. Hoje você tende mais a trazer melhores práticas, porque o cara que é um bom vendedor e o cara que vai atrás, ele não tem que ter medo de compartilhar. Não tem receio de multiplicar. E de multiplicar o que sabe, né? Ele já está seguro de si. Ok, aí você foi para a Itália. Foi para a Itália. Por conta... Fui para buscar um desafio, fiz uma entrevista, gostei, voltei para o Brasil, me organizei, né, para deixar tudo certinho na minha saída da Miolo e organizar as coisas com a minha mãe, meu pai e tal. Chegando lá na Itália, a empresa começou a ir para um caminho ruim e falou, olha... Agradeço que você veio, mas infelizmente a gente não tem mais espaço para você. E era vinícola? Era uma enoteca, né? Era uma loja de vinhos, E, enfim, aí foi um período bem desafiador, porque... Você já estava lá? Já estava lá. Em Milão? Em Milão. Aí eu... Cidade barata, né? Então. E aí eu fui trabalhar na roça. Cara, passei um perrengue assim absurdo. Tem que improvisar. E aí ir atrás. Você foi sozinho, né? Sozinho. E aí um belo domingo, um amigo meu, ele era costureiro de uma loja lá de marcas e importantes, como o Armani, Dolce & Gabbana, Moncler, enfim. E ele falou, cara, vamos limpar o telhado lá da loja que eu presto serviço, mas já vou te avisando, o italiano lá é bravo,
mal educado, não vai pagar nada pra gente, só que eu vou lá dar uma moral pra ele, não sei o que. Eu falei, tá bom, cara, não tô fazendo nada, domingo, vambora. Claro. Cheguei lá, começamos a limpar, cara, um medo de altura, o telhado lá, então eu falei, meu, se eu cair daqui eu morro, e já, enfim. E aí comecei a bater um papo lá com o dono da empresa. Ele falou, mas como assim? Como é que seu amigo não fala tão bem e você já tá falando certinho aqui, sabe conjugar o verbo? Eu falei, eu me preparei. Mais uma vez. Me preparei. Você foi preparado. Me preparei para poder conseguir um bom emprego aqui. Porque a princípio eu ia vender vinho. Então, como é que eu ia vender vinho sem falar? Ou conjugando o verbo tudo errado. Então, não ia dar certo. Aí ele falou, putz, gostei de você. Vou te dar uma oportunidade. Só que assim, na área de vendas aqui eu não tenho. Estou com um time formado. Se você quiser, se você não se ofender e tal, eu tenho uma vaga aqui para cuidar de estoque. Se puder fazer uma faxina e tal. Eu falei, aceito. Eu tava desesperado para pegar. Italiano até que foi gente demais, gente fina com demais, você, né? demais. Gente boa. Foi demais. Mas é que o que eu entendo, né? As pessoas valorizam aquele que tá fazendo, que tá lutando, né? Que quer algo diferente. Que o cara todo mundo quer um profissional desse. O cara viu que ele se preparou, ele se planejou. Por uma diversidade da vida, estava fazendo algo que era completamente diferente do que ele havia planejado. Mas ele continuava mostrando atitude. Quem ele é. Né? E aí o horário de trabalho, das 9 ao meio-dia, das 3h30 às 7. Tinha a siesta lá. Os países latinos e sua siesta. Ele chegava às 7h15. Quando eu descobri, eu comecei a chegar às 7h15. Ele não fazia hora de almoço. Eu também comecei a não fazer, porque ele ia nas fábricas fazer pedido, desfile e tudo mais, e eu ia em todos. E fui aprendendo. Você ia? Acompanhava ele? Ia. Ele falou, eu tenho tenho que fazer uma... Mesmo sendo estoquista, tá? Ele, vou fazer um pedido numa fábrica X. Tá bom, você quer ir comigo? Vou aprender. Vamos, pô, que maravilha. E aí começou. E aí... era para sair 7 horas, eu saía 8, 9 horas com ele também, ajudando estratégia, e em poucos meses eu me tornei vendedor. Comecei a me destacar também como vendedor. E outro, você sabia o processo inteiro, né? Você já foi comprar tecido com ele, você já tinha argumento de venda, técnica, já se preparou, né? E de vendedor, gerente, saí de lá como diretor. Ao ponto de já ser responsável por algumas coleções. Então ele nem ia mais lá, já deixava... com que eu fizesse a escolha sozinho. Então foi uma trajetória você aprendeu legal, o processo inteiro, porque desde ali o negócio do cara. O negócio dele, o cara começou a confiar, né, porque viu que você se dedicava, viu que você estava aprendendo e, obviamente, você se destacou perante todos os outros que estavam ali, né, que já estavam ali, e você chegou ao cargo de diretor. E isso influenciou até mesmo na vida pessoal dele, porque ele não tinha confiança no time, e, por exemplo, agosto é o momento de férias que eles usam lá, né? Dia 15 de agosto é o Ferragosto, lá, que é um feriado super importante na Itália. E com a minha entrada, foi o primeiro agosto que ele tirou de fato de férias. Ele saiu, foi viajar, e nesse período a gente fez... ele não tinha faturamento, e ficou entre os 5 melhores meses do ano de faturamento, no período de férias. Por quê? Porque começou a vir uma população que não curtia as férias, né? Nessa época. Os estrangeiros, principalmente brasileiros. E a gente acabou formando até um time de brasileiros para atender a comunidade que tinha brasileira na época. Como foi uma loja? Não, fala aí depois. Não, era uma loja ou eram várias começou lojas? Com uma e nós expandimos para 4. Foi 4 lojas em Milão. Quase numa rede. E aí colado você viu Milão, um público, você viu a oportunidade pertíssimo. De um público que estava chegando no momento que para ele nem conhecia, né? E você... E aí como foi montar entender a estratégia que os brasileiros iam e poderiam ir nessa loja multimarca comprar e montar esse time? Cara, como é que foi isso? A estratégia foi dele e foi sensacional. Ele me levou uma noite para jantar num restaurante brasileiro, caríssimo, só frequentava empresário, jogador. Aí ele falou, você vai jantar todas as noites aqui. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, na época, eu falei, meu dinheiro não vai dar nem para um dia. Ele falou, não, eu vou pagar sempre e você vai se relacionar muito bem, se falar bem e tal. Olha, e vai começar a levar o pessoal para a loja. Investiu ali, que visão. Sensacional. Aí eu, toda noite, tomando... Networking, tomando vinho top, Brunello e tal. Aí os caras olhavam e falavam, quem que é esse cara? E ainda conhecia de vinho para ter uma boa conversa, né? Você vê como nada é à toa.
tudo é uma preparação, preparação. para o próximo desafio. Não, né? e o proprietário teve uma visão interessante, óbvio, também escolheu a pessoa certa, porque nem todo mundo é certo capacidade de fazer isso. Né? E você conseguiu entregar. Né? Aí você abriu ainda um mercado, né? Porque você comentou, né? E aí você conheceu enfim, fala gente do mercado famosa que passaram a ser clientes também. Passaram. E aí comecei a levar, primeiro foram alguns garçons, foi gerente, dono do restaurante, aí eles começaram a indicar. E vamos lembrar que público. Essa época, você já comentou antes, né? É 2000 e alguma coisa, né? 2000 e foi um período de 2004 a 10, mais ou menos, 2006 o Kaká foi o melhor do mundo e estava no Milan, né? 2007 acho que o Milan ganhou o campeão do mundo, Milan, 2010 o Inter de Milão. E, assim, era o que a gente vê hoje. Ainda, tinha, foi lá. Ainda. Quem a gente vê de Espanha e Premier League era lá. É isso aí. A verdade é essa, era lá. O campeonato italiano. O italiano era forte. Point. Ninguém nem falava do francês, nem do alemão e nem do inglês. Não, era italiano. Era o italiano. Italiano era muito espanhol, né? Espanhol. Era muito legal. E foi uma sacada incrível. E por conta dessa demanda, a gente começou a expandir. Agora, tudo lindo, maravilhoso. E a parte difícil dessa caminhada dentro desse contexto, dessa loja, porque alguma coisa saiu... Várias. Alguma coisa saiu muito errado. Quais foram as dores de cabeça? Exatamente. O que você pode trazer pra gente de aprendizado que você viu, caramba, nunca devia ter feito desse jeito, ou isso que aconteceu fez com que eu, na próxima vez, já me preparasse melhor para isso? O que é algo que deu muito errado nessa jornada ali junto com nessa loja? A primeira, assim, uma que eu não esqueço é a primeira coleção que eu fiz. Tinha uma marca na época, hoje não existe mais, que era Armani Jeans, que era uma linha do Giorgio Armani. Depois virou o Armani Exchange, né? E, enfim, tem Emporio Armani e tal. Emporio Armani. Mas, cara, eu fiz uma coleção bem ruim. Ou seja, na verdade, uma coleção que você faz é você comprar o então, que a Armani estava vendendo. Você passa um dia lá no showroom deles e vem um modelo homem e uma mulher e ficam provando lá as roupas que você seleciona, tal, é top. Mas na primeira, cara, eu me empolguei, sabe? Foi esse? Foi esse. Foi o quê? Muito extravagante ou pouco? Qual foi muito a empolgação? Estoque. Foi falta de ousadia. Então, por exemplo, Armani, cara, você não vai querer comprar uma camisetinha na sua moda lá em Milão, que, por exemplo, um ano o cara usa verde, no outro ano o cara usa roxo. O italiano é assim, e principalmente em Milão, ele vai e respira a moda. Ele não vai para comprar uma camisetinha básica e tal. E aí eu fui nessa de fazer uma coleção muito básica e, cara, com cores que não caíram bem, não pegaram, eu imaginava uma outra coisa e foi bem ruim e impactou muito no faturamento porque não saiu e aí a gente teve que vender na promoção. E como reagiu o proprietário? Ficou bem... Como reagiu e como ele colocou esse cenário para você e qual foi o aprendizado? Ficou bem satisfeito. Bem insatisfeito. E aí ele veio me questionar e eu contei, cara, não, eu de fato assumiu o erro. Me empolguei mesmo, fui numa estratégia errada. Falou, não, cara, você participou de tantas escolhas comigo, era só você seguir, a fórmula estava feita ali. Não tem que inventar. Isso é um você bom faz o que eu te ensinei já. No mercado. Ou seja, se a gente está numa fase de crescimento e está num plano de carreira bacana aqui, expansão das lojas, dos negócios, qual o motivo de você mudar completamente, né? Ele falou, você é o dono da razão? Eu falei, putz, cara, não sou. Caiu a ficha. Na outra eu fiquei inseguro, ele foi comigo. Claro. Eu tô inseguro. Natural. Tô inseguro, cara. O papel da liderança também é essa. Você acompanhar e tá ali, ó, pro erro e pro acerto. E acho que se passaram mais 2, 3 coleções, aí na quarta ou quinta, aí eu fui de novo e aí deu certo. Aí já tava na linha. Mas é importante, né? Isso te dá uma força grande quando você erra também. E lá também eu tive, em alguns momentos, desafios com gestão, né? Porque, imagina, você ter funcionários lá que com 10, 15, 20 anos de casa e você chega, você é um brasileiro, por mais que eu tenha cidadania italiana e fale, nunca vai ser perfeito igual
eles, e tipo, às vezes eles falam muito em dialeto. Dialeto não é como se fosse gíria, não. No pejorativo. Não, dialeto que é da tradição. Outra, claro. É da tradição. E cada cidade tem o seu dialeto lá. O dialeto do norte ali, né? É isso aí. E aí eu não entendia, tal. Então, assim, passei também alguns momentos desafiadores com isso, até conseguir trazer o time para o lado. Me colocar do lado deles, mostrar que eu estava ali para aprender, que eu não era o dono da razão. E para a gente unir forças. E aí a gente, e aí a gente foi se ajudando. E aí foi uma trajetória bem legal. Eu acho que todo profissional que vai pegar um desafio novo, acho que o primeiro ponto é ter a humildade de falar, eu preciso aprender. Né? Não dá para chegar dizendo, eu já sei tudo, ou eu vou fazer melhor do que quem está aqui. Não. Tenha a humildade de aprender. Isso. Depois que você aprendeu, você começou a ter mais acertos do que erro, aí você, obviamente, se torna um especialista e você vai poder compartilhar, dividir esse conhecimento e, obviamente, se colocar cada vez mais desafios. Mas nunca chegar num lugar achando que você já sabe mais do que todo mundo que está lá dentro, né? E esse foi o erro lá na primeira escolha da coleção. Saber mais do que era o próprio proprietário que fazia aquilo há anos, né? Legal. E depois da Itália, desse período, aí que ano estamos aí na aí sua história? Aí a gente está em 2010, mais ou menos. Nessa época, meu pai teve um problema pessoal, do segundo casamento dele, a ex-esposa acabou falecendo, ele não ficou tão bem e tal, de saúde. Eu acabei voltando e nós começamos um projeto de começar a vender vinhos juntos. E aí nós abrimos uma importadora de vinhos, começamos a empreender. Aí nesse meio tempo surgiram algumas oportunidades. Eu sempre fui um cara arrojado e disposto a fazer negócio. Aí acabei comprando um restaurante e uma loja de vinhos. Depois montei um outro restaurante e fui muito focado assim nas vendas. Nós erramos na gestão e na área financeira, né? A gente deu muito crédito sem uma análise mais crítica. Confiamos em muitas pessoas que nós não deveríamos. E aí fornecedores. Fornecedores, sim, mas poucos, mas eu digo mais no cliente, né? Porque nós importávamos o vinho de alguns países, Chile, Argentina, França, Itália. A gente importava o vinho desses países e distribuíamos para pequenas lojas, restaurantes, hotéis e tudo mais. E algumas pessoas físicas. E na época o mercado era assim, você vendia a prazo e com boleto. Então nessa hoje é diferente, né? Hoje não tem um controle muito, muito melhor. E valeu assim, de aprendizado, a gente ficou com um valor muito alto na época de inadimplência, até hoje tem. Nem contamos mais com isso e vida que segue. Aí você foi para o mercado de benefícios. Me explica essa entrada, porque você fez uma jornada super bacana, super diferente, e aí você foi para a área de benefícios, hoje já está num novo desafio, super bacana, que a gente vai chegar nele, mas me conta como foi essa passagem. Empreendeu, aprendeu, errou, exato. Vamos vira a página e segue, com audácia, com vontade, com comprometimento, com assumindo riscos, alguns calculados, outros faz parte da vida, até problemas de saúde, que é natural, todo mundo tem sua história. Mas aí como que você chegou na RB, né? RB, que foi vendida recentemente, um ano atrás, para Ticket. Eu cheguei lá através de um convite. Um dia eu estava comendo uma pizza na casa de um amigo em comum, veio um dos sócios e falou, cara, o que você está fazendo? Eu tinha fechado as atividades há pouco tempo e falei, eu tô como Uber. Ele falou, sério? Não, você precisa ir lá amanhã. Eu falei, putz, acho que esse cara tá, tipo, um monte de amigo, ele tá querendo, sabe, contar vantagem aqui. E amanhã nem vai lembrar quem é você. Vai nem lembrar e tal. Não que lembrar quem eu era, mas lembrar, tipo, que ele fez um convite. Não, ok, exato, né, nesse sentido. E que nada, de manhã ele já ligou, cara, você vem hoje? E eu tava longe pra caramba, falei, putz, é sério o negócio. Eu falei, não, você precisa vir, vem até as 2, não sei o quê. Olha que legal. E aí eu fiz uma entrevista, aí eu fui aprovado pelo diretor da época, que se chama Wilson Carvalho. Coincidência.
E aí, depois de 2 meses, eu comecei a trabalhar e entrei lá eu ganhava no Uber, na época o Uber dava para ganhar bem, né? Eu ganhava mais no Uber do que nesse desafio. Mas eu aceitei porque eu falei, cara, é minha chance, né, de voltar para o mercado e fazer meu plano de carreira. Então, eu comecei lá como executivo de venda júnior, virei pleno, sênior e gestor nesse prazo aí de 1 ano e meio. Empresa crescendo. Quem entra nesse segmento, geralmente a galera fala assim, não é do segmento, você vai começar a performar daqui 6 meses, 8, até criar uma venda de relacionamento. Normal, mas esse é o discurso normal em todas as empresas, infelizmente. Eu não escutei, no meu 2º mês já tinha fechado 2 contratos, falei, exato. Não, cara. Pedi ajuda para quem sabia mais tecnicamente, mas parte comercial, falei, não, eu vou vender. Claro. Vou vender. Então, foi essa trajetória, e depois eu subi também mais um nível de gerente de vendas. Aí fiquei afastado 1 ano, tive problema de saúde. Quando eu voltei, depois de alguns meses, eu fui direcionado para uma área que chamava lá relacionamento. Cuidar de todos os clientes ativos. Chegando lá, eu tinha uma área com acho que 9, 10 pessoas. Um resultado que tinha lá da época e tudo mais. E ao sair nesse ano, eu saí de lá com os últimos 3 anos com meta anual batida, a meta de 2025 entregue em junho. Então, né? Saiu agora. E um time lá bem estruturado. Então, a gente praticamente triplicou o resultado com uma equipe mais qualificada e sempre com muito treinamento, dando conhecimento, acreditando e também ouvindo, né? Sim. Porque não adianta você colocar suas ideias, mas e se a sua ideia também, em certo momento, não for a ideal? E aí vem o seu vendedor, seu executivo, te traz esse feedback e você não ouve. Não, eu sou o dono da razão. Não, não é isso. E lá você tinha uma estrutura de SDR e vendedor. Como que era a estrutura e como que você... que dicas que você pode dar para o vendedor que está escutando, a vendedora que estão escutando, que querem entrar nesse mundo business to business, né? B2C, B2B. Quais são assim, os segredos para você ser um bom vendedor B2B, vamos dizer, ok? Dentro desse mercado ou em qualquer outro mercado que você percebeu? Lá, SDR não, mas eu tinha uma estrutura dividida com... a gente chamava lá eles chamam lá, né, de consultores. E aí esses consultores... Mas ele qualifica, ele pega o lead e vai até o final, qualifica? Não, era a carteira ativa. Ok. Nessa segunda etapa já era a carteira ativa. Ok. Então, esses iam por base de faturamento, e depois os executivos cuidavam das empresas com um faturamento maior. Ok. Né? Agora, com relação à dica que eu posso passar, primeiro é autoconfiança, né? Se você não acreditar em você mesmo, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Perfeito. Segundo é ter coragem. E eu gosto de citar, eu li recentemente um livro que chama CEO, né, do Luiz Justo, que ele era o CEO da Osklin e depois ele se tornou o CEO do Rock in Rio. E aí, na entrevista, ele com o dono do Rock in Rio, ele sentiu que ele não foi bem, mas faltava algo. A secretária falou, tá entre você e uma outra pessoa de mercado. E aí, ele ficou incomodado, teve atitude dias depois e provocou um almoço e falou, cara, me desculpa, né? Acho que foi mais ou menos assim. Com o Roberto Medina, preciso falar. E foi almoçar com ele e falou, desculpa aqui a minha ousadia, mas assim, aquele dia acho que não deu, eu vou fazer isso diferente, tal. Então, essa... E conseguiu. Pegou, né? E virou uma potência, olha só o que é. E agora está com Detal em São Paulo. Detal, não, eles são... Tá voando. É uma potência. Então, assim, ousadia, coragem para poder encarar qualquer tipo de situação e sempre buscar conhecimento com proatividade. Não precisa depender, não precisa ser empurrado. Não, a empresa não precisa te dar. Com certeza, a empresa te ensina um pouco, sim. Mas se você não estudar além do que a empresa te passa, você não vai conseguir ser um... A empresa não vai fazer a sua carreira por você, né? Não vai fazer. E a gente já está terminando, é super rápido, eu comentei, agora, né? Mas me conta agora, nesses últimos 5 minutos, qual o desafio que você tem hoje na Newbee? Como é chegar numa empresa que está numa fase de crescimento super bacana, precisa estar se estruturando, né? Você saiu de uma ticket para ir para uma empresa menor, você está criando ali o seu time,
que você busca nesse time e como que você vai montar esse time para os desafios de uma empresa pequena que está crescendo bastante? Primeiro, um abraço aqui para o Juliano e para a Érica, que me deram essa grande oportunidade. O maior desafio que eu encontrei lá foi a baixa performance de janeiro a agosto do time. Nós entramos para dar uma oxigenada na área, fazer uma reestruturação do departamento. E, assim, já posso trazer uma notícia bem legal, que o resultado de setembro, ele já foi o melhor mês do ano de 2025. E a gente tem um plano aqui bem ousado de fechar esse último TRI com um faturamento aí 20 vezes maior do que foi de janeiro a agosto. Sensacional. Então, a gente tem trabalhado muito para isso, e o principal foco nosso é ser a referência no Vale Transporte. Assim, a empresa não é tão conhecida, mas no detalhe técnico, o que eu tenho vivido, cada dia que passa me dá mais orgulho de poder participar desse projeto por conta de ser tipo uma boutique no atendimento do Vale Transporte, que é um dos benefícios mais complexos que existem. Então, a gente consegue atender o cliente da melhor forma possível, fazer com que ele tenha variedade de relatórios, com que ele tenha uma boa experiência com a nossa área de operação, envolvendo muita tecnologia e também reduzindo custos. Então, perfeito, eu concordo. Agora, você com a sua experiência, você chega na empresa, você faz uma avaliação, um diagnóstico, óbvio, é natural, mudanças. Vai olhar o time. Acho que todo mundo, isso é natural. Sim. Você vai olhar indicadores, você vai olhar o time, você vai fazer as mudanças que são necessárias, né? Agora, o que você vai buscar nesse time? Você já falou, ok, a pessoa tem que ter coragem, a pessoa tem que ter conhecimento, tem o autoconhecimento, só que ao mesmo tempo você chega num time que está ali montado, né, que tem uma expectativa. Como líder, como que você faz para encaixar? Olha, eu preciso mudar, mas ao mesmo tempo eu confio em vocês que estão aqui, que a gente vai... Porque o cenário de um líder, quando entra num novo ambiente, né, sempre a equipe que está lá começa a ficar um pouco preocupada. Sim. Como que você lida com essa questão? Que ao mesmo tempo você está chegando para aportar valor, para fazer a empresa crescer, para melhorar a qualidade da venda, ensinar melhor coisas que eventualmente estão ali faltando, sem criar um problema que é aquilo do, meu Deus, vou ser mandado embora. Que é o que muitos vendedores passam quando chega uma liderança nova. Como que você equilibra isso para mostrar que você veio para entregar algo melhor? Primeiro eu senti que a comunicação não era tão clara. Então, a partir desse primeiro diagnóstico, a gente implantou ali uma sequência de treinamentos feitos por mim ou feitos pela Renata, que é uma colega que está ajudando lá no gerenciamento do time, uma grande parceira. E através do conhecimento, do treinamento, o pessoal tem mais conhecimento e começa a ver. E depois analisar, casos a casos, o que eles fizeram no passado e por que os negócios não se concretizaram. Transparência dos objetivos, né? De onde você quer chegar, de onde a empresa pode chegar, o que já foi feito, as metas. Exato. Né? Então, fizemos essa organização e, além disso, ver as reais oportunidades. E aí perguntar, poxa, mas na sua opinião, por que não deu certo? Exato. E várias vezes eu escutei, não deu, sabe por quê? Porque eu acho que eu não acompanhei na hora certa. Deixei o negócio muito solto. Tá? Mas por quê? Porque não tinha um controle. Não tinha esse acompanhamento mais de perto para poder organizar o seu funil de processo, vendas. Né? Processo Ou seja, de venda. Você vai colocar todo mundo na mesma base e a partir desse momento o destaque é para aqueles que realmente tiverem a coragem, tiverem a ousadia, buscarem o autoconhecimento, entenderem o mercado, olharem oportunidades que de repente você não está conseguindo ver, mas essa pessoa está olhando. Né? É um trabalho em conjunto, o líder ele direciona. E eu tenho sentido já que o ambiente mudou aí, principalmente nas últimas 2-3 semanas. Então tenho visto uma troca maior, antes era muito dividido, pessoal que cuidava de empresas menores com maiores, agora a gente está integrando para que tenha uma troca de experiência, com o pessoal que tem mais tempo de mercado, com os mais recentes, para começar todo mundo a ter essa pegada unificada, sabe? Ou seja, você está formando o seu time. É isso aí. É uma formação do time. Você foi lá para isso. Exatamente. Foi para formar o time e atingir as metas. Né? Sim. Uma empresa com potencial enorme. Né? Enorme. E assim, eu acredito demais nesse projeto. Foi uma decisão que eu tomei super tranquilo, de ter a certeza que vai dar certo. Bom. Se eu tivesse 1% de dúvida, eu não teria
ido para esse projeto. Investindo, né? Seu tempo, exato, exato. E assim, hoje eu trabalho de uma forma bem tranquila, um ritmo muito intenso, como sempre, claro. Não tem como ser diferente, claro. Mas assim, com a certeza de que a gente está no caminho certo em várias frentes que a gente tem atuado aí hoje. Que legal. Bacana. Wilson, brigadão. Deixar, se ele quiser, agradecimentos finais. Quiser fazer um agradecimento final, porque o tempo aqui corre, que a gente muito fala, rápido, podemos ficar aqui horas e horas, sempre Sim. Acontece isso, porque é um bate-papo espontâneo, bacana, sem roteiro, é algo que, essa troca que é muito Varejo importante. Na real. Varejo Top. Na real. É isso aí. Bom, eu agradeço de novo a oportunidade aqui de vocês, sou um cara com muita fé, e então assim, agradeço a Deus de poder estar aqui, meus pais, minha esposa, meus filhos, e no final é tudo por eles, né? Pela Exato. Família, né? Claro, prezo muito por isso e a gente vive esse mundo aqui de agitação, business e tal, mas no final é por conta dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, né? Dos nossos pais, enfim, é isso. Obrigado, viu? Beleza. Valeu, Obrigadão. Wilson. Obrigado, viu? Muito gente, bom. Então, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Apple Podcasts. Varejo Na Real. E a gente vai para o 10º episódio. Daqui a pouco a gente volta. Até.